que é o polimento na corrida de rua ou no triatlon? Será que você precisa mesmo fazer o polimento antes de uma prova? Será que de fato isso melhora o seu rendimento ou você está só destreinando? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo, e hoje vamos falar sobre o famoso polimento ou taper nos esportes de endurance. Vamos lá então, pessoal. O primeiro ponto que vale a gente discutir aqui é o que é esse polimento. Segundo o autor Iñigo Mujica, um dos maiores estudiosos sobre esse assunto, com vários artigos publicados, livros e tudo mais, o polimento ou taper, né, como eles chamam em inglês, seria uma redução progressiva na carga de treino. Isso é importante, redução progressiva na carga de treino de forma não linear por um bloco de tempo variável com o fim de reduzir o estresse psicológico e fisiológico do atleta para que ele performe no dia da prova. Resumindo, é a fase do treinamento que é uma necessidade de diminuir a carga de treino para reduzir a fadiga acumulada com o fim de melhorar o desempenho do atleta rumo a uma competição importante. Mas calma que eu vou explicar parte por parte para vocês entenderem melhor esse assunto. Quando o Iñigo Mujica fala que é uma redução progressiva na carga de treino de forma não linear, né, parece um pouco complicado, significa que o polimento ele não ocorre como se fosse uma linha reta, né? Você não sai de um período normal de treino e reduz o volume e intensidade progressivamente como se fosse uma reta. Essa redução progressiva e não linear significa que você tem uma queda maior no começo, tá? E vai se estabilizando no final, tá? Em um gráfico seria como se fosse uma curva, eu ia falar uma reta curva, mas é como se fosse uma curva que fica mais baixa quando você fica mais próximo da prova, tá? Segundo ponto importante ressaltar é que o autor fala que o polimento possui um tempo variável, ou seja, não existe uma quantidade de dias exato para fazer o polimento que serve para todas as distâncias de prova e para todos os atletas, tá? A gente tenta simplificar as coisas, mas infelizmente não é tão simples assim. O que a gente vê de mais comum na literatura é que o polimento pode durar de 7 a 21 dias, dependendo da prova e do atleta, como a gente falou. E por fim, e não menos importante, ele fala da finalidade do polimento, que é reduzir o estresse fisiológico no corpo do atleta e psicológico também, para otimizar a performance. E aprofundando mais nesse último ponto, que eu acho que é um dos mais importantes aqui, vamos falar sobre os benefícios fisiológicos do polimento. Quais os benefícios que você, de fato, sente no seu corpo quando entra nesse período, na sua periodização para uma prova? A gente sabe, né, que o treinamento de esporte de endurance causa um desgaste no corpo, ainda mais quando você chega no seu pico de volume para uma prova-alvo. Isso normalmente gera um aumento de cortisol, às vezes o atleta, homens principalmente, ficam com a testosterona mais baixa e afeta também a parte imunológica, é isso mesmo, galera. Tanto que é comum a gente ver atletas de elite griparem durante o treinamento para provas longas, né, como maratonas ou até Ironman, tá? Se não se cuidarem, se não tiver ali um bom descanso, uma boa alimentação, essa carga de treino tende a ser muito alta e acabar reduzindo a parte imunológica. E com a redução da carga de treino nesse período do taper, né, do polimento, o atleta tende a descansar mais, a dormir mais, e esses índices tendem a se restabelecer, o que contribui para uma melhor performance no dia da prova. Então a gente pode até concluir que sim, o polimento tem efeitos importantes nessa parte hormonal. E no que tange a parte muscular, a gente já viu em outros vídeos aqui que quando você treina, ocorre um estresse no seu músculo, tá? Você perde condicionamento, tá? Depois você descansa e o músculo supercompensa, ele recupera e supercompensa, ou seja, você melhora, tá? Esse período de recuperação antes de provas é fundamental para absorver o treino que foi feito anteriormente, tá? Porque imagina, tu vem de uma fase com volume grande e depois recupera antes da sua prova-alvo. Outro benefício do polimento para a parte muscular é a restauração das proteínas presentes nos músculos e organelas no geral. Então, a parte enzimática para a produção de energia fica mais recuperada, o que também contribui para a sua performance. E ainda temos o benefício psicológico do polimento, galera. É isso mesmo. Com o descanso, o atleta começa a ver as adaptações
dos últimos treinos e tende a se sentir mais forte. Digamos que ele vê que as intensidades estão mais fáceis e como o treino intenso causa também um desgaste mental, né? Com um descanso maior no polimento, o atleta tem esse alívio no sistema nervoso e consegue até sustentar melhor o desconforto com esse descanso ali antes da prova-alvo. O corpo mais descansado também permite um sono melhor de qualidade, o que ajuda também a regular os hormônios, melhora o humor, o bem-estar geral. E isso tudo influencia. Quando o atleta está feliz, né, no geral, ele tende a performar melhor, a ser mais positivo na preparação mental para o dia da prova. Agora a grande questão: como fazer o polimento, pessoal? Como eu falei no começo, no polimento a gente precisa reduzir carga de treino, reduzir volume, que é o quanto você treina na semana, reduzir intensidade dos seus treinos, a qualidade dos treinos, digamos assim, e a frequência com que você treina. Com isso, esse atleta vai descansar, gerar adaptações no organismo e ficar em estado de prontidão para a prova. Agora, quanto reduzir para ele manter o condicionamento e não destreinar, né? Eu acho que essa é a grande questão, que é o que todo mundo tem medo. Muito importante não perder condicionamento nesse período. Porque pensa, se treinar demais, você pode chegar cansado no dia da prova. E se você treinar de menos, você pode destreinar e perder o condicionamento que você conquistou. Então não é algo tão simples de se fazer, tá? Seguindo a linha do Inigo Mujica, que tem vários estudos sobre o assunto, o que temos de melhor evidência é que, primeiro, você reduz o volume e a frequência de treinos e somente depois, lá no final, você reduz a intensidade. Ou seja, o atleta ainda vai ter alguns estímulos mais fortes na fase final para evitar o destreinamento, manter potência aeróbia, manter os hormônios anabólicos ali, a testosterona circulante e manter a percepção de velocidade e potência. Por isso é muito importante a gente manter intensidade nesse período. Estou falando de forma mais prática, tá? Como a gente lê nos estudos. Você reduz aí o volume de treino algo em torno de 40 a 60%. É isso mesmo, galera. 40 a 60%, dependendo do atleta. E a frequência de treino também deve ser reduzida, só que de 1 a 2 terços mais ou menos, e só por último a gente tira a intensidade lá no final e a pessoa basicamente realiza treinos curtos e leves nos últimos dias. Uma coisa legal de fazer nessa fase, antes de tirar a intensidade, são intervalados em ritmo de prova, para dar aos atletas a percepção de velocidade, potência e até confiança, digamos assim, mas você deve ter cuidado para esse treino ter que ser feito para o atleta se sentir energizado ao invés de fadigado, tá? Não pode se sentir cansado. Lembrando ainda que atletas em fase de polimento devem ficar atentos ao consumo energético, pessoal, já que se diminui o volume de treino, diminui a frequência de treino para evitar aí o cansaço, né? Mas aí tem que evitar a perda de massa muscular e evitar o ganho de peso nessa fase. E é válido ressaltar que atletas mais experientes tendem a precisar descansar menos. Alguns treinam inclusive na véspera de prova, atletas de elite, muitos fazem isso, tá? Ainda mais esportes que precisam de parte técnica, quando a parte técnica é mais importante, como a natação, né? Mas também a gente vê corredores de elite correndo em véspera de prova para manter o corpo ativo. Como eles têm um volume de treino grande na semana, às vezes é até estranho para eles fazerem um descanso 100%. Mas não é por isso que todo mundo deve fazer, tá? Isso é bem individual e a gente respeita aqui o princípio da individualidade biológica. Então, quais os pontos-chave a serem considerados no planejamento do polimento, pessoal? Primeiro, redução da carga de treinamento, muito importante. Você tem que analisar a duração desse polimento de acordo com a prova e de acordo com o atleta. Supervisão da fadiga do atleta e se as adaptações fisiológicas e psicológicas estão ocorrendo, se ele está se sentindo descansado e mais forte. É importante ter esse feedback do atleta. E analisar as metas de rendimento para a prova. O que se espera desse atleta na competição. Agora me conta, quantos dias costumam durar o seu polimento? 7 dias? 2 semanas? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal da Lobo e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser uma assessoria esportiva especializada, vem treinar com a Lobo. O link para entrar em contato com o nosso time está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Bons treinos e bora evoluir!